Transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Está no ar o programa Fala Monte Alto. O programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Está começando mais um Fala Monte Alto. Hoje estamos recebendo aqui o vereador Murilo Já como o primeiro vereador convidado a vir aqui no nosso programa, bater um papo, contar a sua história, contar um pouco do seu trabalho, de tudo aquilo que ele construiu aqui na nossa cidade. E para você que queira participar, enviar uma mensagem para o nosso vereador, é através da live pela Rádio Cultura no Facebook. Também pode nos ouvir pelo aplicativo da Nova Cultura ou enviar um WhatsApp no 3242-1258. Murilo, boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Boa tarde, Lucas Ribeiro. Boa tarde a todos da Rádio Cultura de Monte Alto e região, a vocês que estão nos acompanhando no Fala Monte Alto. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, o convite que foi feito, e falar um pouquinho, né, da nossa história, do meu trabalho, do que nós temos feito de relevância para o município. Eu acho que não é pelo fato simplesmente de eu estar político hoje que nós vamos falar só de política. Não, vamos falar de tudo um pouco. Vamos falar das questões pessoais, das questões familiares. Então eu acho que isso é muito importante para a população poder também nos acompanhar. Fique à vontade com as suas perguntas. Você nasceu aqui em Monte Alto. Como é que foi sua adolescência, sua infância aqui na cidade? Lucas, eu nasci no dia 27 de dezembro de 1982. Então, basicamente, eu sou da geração passada já, podemos se dizer assim, dos anos 80, né? Nasci em Monte Alto, sou filho da Fátima de Lourdes Mussato, do Jorge Luiz Giacomo, tenho irmãos. Eu sou uma pessoa que nasceu, cresceu, brincou, bagunçou, se divertiu, estudou e hoje está aqui, né? Então, cresci na Vila Gadini, aqui do lado, na rua Monteiro Lobato, número 127. Depois eu me mudei para o Jardim Califórnia, depois nós passamos de novo aqui para a região central, e aí estou até hoje, né? Então minha infância basicamente ela foi vivida nessa região nossa, aqui onde está localizada hoje a Rádio Cultura, e também a Vila Gadini, onde eu tenho muitos amigos até hoje, pessoas que eu guardo no coração, pessoas que me viram nascer, e como eu disse, crescer e evoluir até os dias de hoje, né? Porque o ser humano ele passa por uma evolução, então eu acho que todos nós estamos aqui para melhorar e evoluir. E esse é o nosso caminho. Então, basicamente, sou muito grato a tudo isso. Você fez escola pública aqui na nossa cidade? Fiz, Lu. Quando eu ingressei na escola pública, eu comecei na primeira e segunda série na escola Laídes Trindade. Morava aqui na Monteiro Lobato, mas naquela época nós já tínhamos dificuldades em relação às escolas municipais para ingressar os alunos. Então eu tive que praticamente atravessar a cidade toda, sair da Vila Gadini aqui, próximo da região central, e lá para o Jardim Paraíso estudar. Fiz minha primeira e segunda série lá. No terceiro e quarto ano fui para a Escola Zacarias, e do quinto ano em diante eu fui estudar em Ribeirão Preto. Então lá eu tive uma base educacional diferente, realmente das que nós tínhamos aqui no município. Lá a mentalidade expandiu, as visões aumentaram e basicamente as responsabilidades também, né? Porque quando você começa a estudar, sai de casa e tem outra visão, outro convívio, outra vivência, seus amigos não são mais os mesmos, os seus parentes não estão próximos. Então, quer dizer, você está ali, você, sua mãe, os familiares, então é complicado, né? Mas eu consegui me adaptar muito bem, fiquei 10 anos em Ribeirão Preto, até acabar o colegial, depois voltei para Monte Alto, fiz cursinho aqui na escola da doutora Maria do Carmo, que foi minha professora e foi tanto na faculdade quanto no ensino médio. E depois fui prestando vestibular, né? Fui fazendo as tentativas, fiz vestibulares aí que eu acredito que tenham sido muito importantes. Eu prestei o vestibular da Unesp, por exemplo, para Ciências da Computação. Isso foi na época do boom da informática, né? Aqueles computadores que nós tínhamos em 1995, então Windows 98, .com, aquelas máquinas gigantescas, lentas, né? Em comparação com as de hoje. E a nota de corte que eu tive, para vocês terem uma ideia, eu passaria em odonto e medicina na época. Mas não passei em ciências da computação, por quê? Por conta do número de candidatos que era muito maior do que odontologia e medicina.
e fiquei na primeira vaga da lista de reserva. E ninguém desistiu, cara. Olha então só. foi tenso, mas ali foi uma experiência muito boa. A redação eu não esqueço até hoje, ela valia 50 pontos. Eu fiz 46 pontos em redação. Você lembra do tema? Do tema eu não lembro, cara. Do tema eu não lembro, mas eu lembro que foi alguma coisa que envolvia a tecnologia. Então foi uma parte educacional muito importante. Aí não ingressando na faculdade na Unesp, na pública, eu comecei a fazer então faculdade em Araraquara. Fiz 2 anos de análise de sistema, aí vi que não era aquilo que eu queria. Aprendi um pouquinho sobre Pascal, programação, algumas coisas que na época ensinavam, né, os jovens ali que estavam ingressando na universidade, mas não foi o que eu achava que poderia me deixar apaixonado pela profissão. E aí eu fui fazer administração. Aí eu me encontrei. Aí foi amor à primeira vista, administração aqui na faculdade, na FAM de Monte Alto. Foi realmente assim, a faculdade e a oportunidade de colocar tudo que eu aprendia na faculdade na Hutchinson, que eu iniciei meu estágio profissional lá dentro. Então, tudo que nós aprendíamos na faculdade, eu basicamente exercia dentro da parte técnica, né, operacional mesmo, dentro da fábrica. Dentro da fábrica você trabalhou quanto tempo? Eu fiquei na Hutchinson aproximadamente 5 anos. Depois eu saí da Hutchinson, fui para a Diafrag, fiquei quase mais 5 anos, 4 anos e 7 meses. Antes da Hutchinson eu trabalhava no comércio, trabalhei na papelaria Roma, descarregando caminhão de papel. Um dos nossos patrocinadores. Exatamente. O Rodolfo, um grande abraço a ele, ao Roberto, ao Maurício, que era o sócio do Roberto na época. Então nós trabalhamos lá. Depois eu fui para o Magazine Luiza, fui trabalhar no setor de cobranças. E depois do Magazine Luiza eu fui convidado para ir para a Micro House Informática. Era uma loja de informática e eu sempre no meio da informática, tá vendo? Vestibular, faculdade ali, mas nunca deixando a tecnologia de lado. E aí fui lá, e lá eu comecei trabalhando, atendendo o público, vendendo computadores, acompanhando as montagens, as entregas, assistência técnica. Então ali deu uma base legal para poder se trabalhar. Depois passei pela Unimed também. Na Unimed eu tive uma boa passagem como escriturário, contas médicas, faturamento, né, de conferir as internações e analisar tudo o que acontecia e ver se estava de acordo com os procedimentos estabelecidos e autorizados. Então era uma espécie de auditoria de faturamento. Eu estava ali trabalhando junto com a dona Eleni. Grande abraço a ela, ela está viva ainda até hoje, uma senhora muito gente boa que me ensinou bastante coisa. E aí veio então a oportunidade na Hutchinson, né? Onde era o meu sonho de consumo profissional. Era o que faltava para mim e era o que eu almejava. Tanto que quando eu peguei o uniforme de estagiário, é o mesmo uniforme do administrativo na época, né? Aquela calça azul marinho, grossa, com sapato e uma camisa bege. A nossa era bege, aquela creme, né? Camisetinha creme com bordado azul da Hutchinson aqui. Rapaz, quando eu peguei aquele uniforme, eu até chorei de alegria dentro do meu carro. Tinha um golzinho quadrado, 94, golzinho Copa. E a hora que eu botei o uniforme, eu falei, não acredito que eu consegui. Vou começar a fazer estágio na Hutchinson. E eu fiquei 2 anos e meio fazendo estágio na Hutchinson. Aí depois eu fui promovido a auxiliar de segurança do trabalho, que era a área que eu trabalhava em conjunto com o RH e o departamento de meio ambiente. E fomos dali para frente evoluindo. Técnico de segurança, foi passando, fui para outra empresa, na Diafrag. Na Diafrag eu já entrei ali como responsável da segurança. Ajudei a montar todo o esquema de segurança da Diafrag. Diafrag não tinha na época, tinham poucas coisas que alguns prestadores de serviço faziam na época. E aí nós iniciamos um trabalho muito complexo de sinalização, de treinamentos, acompanhamento dos colaboradores, acidente de trabalho, uma série de situações, pintar o chão, demarcação, tudo isso foi feito, um trabalho assim muito amplo, sabe? Coloquei tudo em prática, aquilo que eu falei, o que a gente aprendeu, tanto no curso técnico quanto na faculdade. E depois eu comecei a dar palestra dentro da Diafrag para os colaboradores que estavam chegando. Então fazendo a famosa integração. O que é a integração para quem está nos acompanhando? Quando você é contratado, você vai para uma sala de treinamento e essa sala de treinamento, basicamente, você vai passar por todo o conhecimento da empresa.
por parte de processo, a parte de qualidade, a parte de segurança, a parte de meio ambiente, a parte de RH. Então você faz todo um treinamento preparatório para ingressar nas suas atividades. E aí o pessoal da Diafrag, da área comercial, tinha bastante amizade com o gerente lá. E ele se chamava Alexandre Salgado. Hoje ele tem uma consultoria muito ampla no setor de motopeças. É um dos maiores hoje que nós temos no país, a consultoria dele. E ele falou, ô Murilão, cara, eu vi que você tem as manhas aí dos treinamentos, fala bastante sobre segurança. O que você acha da gente desenvolver uma palestra sobre os itens da Diafrag? Pastilha de freio, cubo, manete, roda, que são todos itens de segurança, mas quando nós formos para as convenções, para os eventos, você falar sobre a importância da segurança que esses itens proporcionam para a motocicleta. E também os riscos das pessoas que compram peças paralelas do mercado que não são do mesmo nível de qualidade, especificação técnica e registrada. Eu falei, gostei da ideia, vamos embarcar nessa. Aí eu me transformei, além de técnico de segurança, acompanhar o meio ambiente e estar fazendo a gestão de RH em conjunto com as outras pessoas que trabalhavam na Diafrag, eu acumulei mais a função de auxiliar de marketing. E aí eu fui lá para fazer esses trabalhos. E aí fui viajar o Brasil, fui para vários lugares, fui para Goiânia, fui para Imperatriz no Maranhão, fui para Santa Catarina, fui para Belo Horizonte, Minas Gerais, Salão da Motocicleta Internacional em São Paulo. E aí nós participamos assim em diversos eventos, sabe? E aí isso é um pouco do meu resumo da minha vida profissional fora da política. Eu fiz muita coisa, aprendi muito e todas essas oportunidades que me deram, eu abracei, porque isso me fez crescer como pessoa, como ser humano e trouxe um conhecimento que eu adquiri que poucos conseguem ter. Então você precisa ter realmente vontade de querer desenvolver e aprender, Lucas. Você acredita que toda essa sua vida profissional que você resumiu aqui, ela se define na palavra vontade ou determinação? E se fosse para você definir em uma palavra toda a sua carreira profissional, qual seria? Cara, eu acho que a vontade, a determinação, elas são importantes, mas eu não podia errar. Sabe quando você só tem uma chance na vida? Eu venho de família humilde, pessoas simples, não tenho nenhum parente rico que poderia me sustentar. É uma coisa que assim, ou era eu por eu. Então era Murilo pelo Murilo, sabe? Então, basicamente, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E é o que eu procuro fazer até os dias de hoje, dentro da política também. Vou errar, já errei, mas já acertei muito mais do que eu errei, né? Então, realmente nós temos que colocar. Então, eu defino que a minha vida foi não errar, procurar errar o mínimo possível, né? Porque as oportunidades, elas aparecem, elas vão passar. Existe um ditado popular que o cavalo passa arriado uma vez só na vida. Mentira, o cavalo passa várias vezes. É que você, às vezes, não está observando a oportunidade que está na sua frente. Entendeu? Enquanto alguns falam, vixe, vou acumular função, vou ficar de técnico de segurança, tendo que fazer treinamento para a área comercial, não vou ganhar nada mais por isso, por que eu vou fazer? Eu não, eu via oportunidades, entendeu? Oportunidades de contato, de network, de relacionamento, de empresas, convites que eu recebi para ir fora de Monte Alto por diversas vezes, para sair das empresas que eu estava. E tenho amigos hoje em montadoras, nacionais e internacionais, tenho contatos em grandes fundições do nosso país, tenho um conhecimento amplo sobre essa parte industrial, a importância da indústria, do comércio na cidade de Monte Alto, para fortalecer a economia local. A agricultura, eu estou evoluindo, eu estou aprendendo ainda, que é um processo lento, mas eu vejo que nós temos aí bons frutos a serem colhidos, desde que você tenha vontade, Lucas. É isso aí, nós vamos agora acompanhando um pouquinho dos nossos patrocinadores e voltamos já para o segundo bloco. Vamos lá. Está no ar o programa Fala Monte Alto.
Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Seu gás acabou? Então chame o Rudigás Consigás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudigás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rudigás Consigás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudigás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto. Para você que quer mandar uma pergunta aqui para o nosso vereador, é pelas lives da Rádio Cultura, através do Facebook, pelo YouTube e também pelo aplicativo da Nova Cultura, ou pelo WhatsApp no 3242-1258. Murilo, em 2016 foi sua primeira candidatura? 2016 foi a segunda candidatura. A primeira foi em 2012, eu ainda estava dentro da Diafrag. Da onde que veio essa vontade de entrar para o mundo político? Cara, muita coisa tocou o coração, vamos dizer assim, né? Você vê as coisas e não conseguir fazer. E você analisar dentro do setor privado que é possível realizar com muito menos desgaste e maior agilidade. E eu ficava me perguntando, por que no setor público nós não conseguimos? Né? E aí eu falei, será que o problema estão com as pessoas? Estão com os nossos líderes políticos? Ou se realmente é uma questão de estudo, burocracia, legislação? Eu falei, então nós precisamos ver isso. E aí eu comecei a ter muito apoio numa brincadeira que começou, você é candidato a vereador. O cara falou, você fala bem. Eu falei, eu vou ser candidato a vereador. Começou numa brincadeira assim, mas uma brincadeira que dentro de mim eu comecei a falar, opa, peraí, por que não? Dentro da indústria eu já desenvolvi. Olha, eu querendo acumular mais uma situação das que eu já tinha. Eu falei, as coisas começaram a surgir, as oportunidades vieram, e aí foi quando eu realmente iniciei o meu trabalho e fui desenvolver esse trabalho na parte pública, em paralelo à indústria. A minha primeira eleição eu não consegui ir para a rua pedir voto. Foram 2 amigos que foi para mim pedir voto e 2 meninas, que é amigas nossas também, que foram entregar papel. Santinho, né? Porque na época nós não tínhamos nem esse acesso aí à rede social da forma como é hoje. E eu tive 344 votos na minha primeira eleição, sem pedir um voto na rua,
Apenas os amigos, os contatos, algumas ligações, e-mails enviados, né? Porque o nosso WhatsApp de hoje antigamente era o e-mail. Você mandava o e-mail, a pessoa já te respondia e nós ficávamos comunicando por e-mail. E aí eu falei, é possível chegar numa próxima eleição. Lógico, a gente fica decepcionado, fica chateado. Quando você perde, é natural isso aí. O que você mais aprendeu nessa primeira eleição? Humildade. Humildade. Não adianta você chegar com sede ao pote. Do meu jeito que você sobe, você cai. Entendeu? Então foi aquela coisa assim, eu achava que eu chegaria. Depois que você toma o tombo, você cai no chão, você fica em coma uma semana, literalmente. Você fica pensando na vida. Aí você começa a analisar, você sai pra rua, as pessoas, ô Murilão, parabéns, votei no C. Ô Murilo, votei em você. Ô Murilo, votei em você, hein? Ó, não desiste não, na próxima nós estamos juntos. Aí eu falei, caramba, eu comecei a contar. Eu falei, não é possível. Eu já tenho mais voto do que o primeiro colocado da eleição. Todo mundo fala que vota em mim. Então, aí você põe a sandalinha da humildade e começa a olhar e fala, peraí, não é assim que funciona. As pessoas, infelizmente, muitas vezes, para te motivar, te incentivar, acabam mentindo. E essa é a verdade. Não é que votaram. Se tivessem votado, a gente estaria eleito. Eu estaria, outros estariam também. Então você tem que ter humildade para decifrar isso. E realmente, a hora que acaba a eleição, você perde. Eu fiquei 1, 2 semanas ali, analisando a vida, pensando, falando onde eu errei, o que eu fiz. Por quê? Eu era acostumado a trabalhar muito com questões técnicas. Então eu queria procurar um erro. Não, é isso aqui que não deixou eu vencer. Não, foi por isso aqui. Não, o erro foi meu. Foi meu por não estar no meio do povo. Foi meu por não se aproximar das pessoas numa vila, num bairro, não ouvi-los, não interpretá-los, não representá-los da maneira como deveria. Porque eu fiquei dentro da indústria. Eu tinha minhas atividades profissionais. E eu não podia deixar o meu ganha-pão para fazer campanha política. E aí, realmente, a cabeça, ela abre. A mente se expande. E a mente que se expande, ela não retorna mais ao tamanho original. O Albert Einstein dizia isso. E aí eu tive que tomar uma decisão. Continuo dentro da indústria ou vou investir o que eu tenho na política para tentar ser político? Eu vou investir. Me desliguei da indústria em 2013, 2014 e comecei um trabalho político dentro da Câmara assessorando o ex-vereador Marcelo Augusto. Daí eu fui entendendo o funcionamento da máquina pública, o funcionamento da Câmara, das pessoas, fui entrando em contato, fui convivendo com elas, fui sofrendo junto com elas, porque muitas pessoas você ouvia os problemas na época e não conseguia resolvê-los. A gente não tem instrumento para resolver tudo, mas nós estamos lá para tentar o quê? Maximizar e minimizar o desgaste dessa pessoa em relação ao problema. E aí, em 2014, com essa ingressada que eu dei, decidi, então, partir por uma nova eleição, onde o candidato que eu era assessor foi candidato a prefeito e eu passei, então, a ser o candidato a vereador apoiado por ele. Em 2016? 2016. E aí foi onde eu dobrei minha quantidade de votos, fui para 743 votos, praticamente. Eu dobrei a quantidade que eu tive na primeira eleição. E depois a gente veio trabalhando efetivamente, sucessivamente, dentro do meio público. Mas se eu não tivesse tomado esse tombo no começo, não tivesse entendido a gestão pública, como ela funciona, e realmente estivesse perto de pessoas que me apoiassem, porque você não chega sozinho, é impossível você se tornar um político sozinho. Se você se tornar um político sozinho, é um mandato só. Você não tem sustentação para isso. Você tem que ter equipe, você tem que ter base, você tem que ter apoio, você tem que ter estrutura das pessoas que acreditam, no mínimo, na mesma coisa que você. E lutar por isso, entendeu? E aí, em 2016, foi vitória. Trabalhamos muito, fui aprender mais ainda, fui estudar, participei de diversos congressos dentro da área pública pela Câmara Municipal. E em 2020, mais uma vez, eu me sagrei vitorioso, aumentando para 906 votos. Né? Triplicou praticamente. Então, praticamente, você vai aumentando, sabe? E eu achei que isso foi muito importante, sabe, Lucas? A experiência, a vivência. Você tem que viver.
a política. Não adianta você ficar em rede social criticando, falando mal, se aparecendo. A mesma meia dúzia que critica é a mesma meia dúzia que curte o que o cara critica, que comenta o que a imprensa coloca e critica. Então você sempre tem as mesmas pessoas e é uma fatia da população. Agora, outra parte, você tem ali muitos outros elos a serem quebrados, entendeu? E é realmente ali que está o segredo da gestão. Tem que trabalhar. Falando em gestão, você foi presidente da Câmara em 2022, né? Fui. Como que foi essa experiência? Qual é a diferença para que a população entenda do presidente da Câmara para um vereador que não faça parte da mesa diretora? Explica para nós as funções da mesa diretora. Basicamente é assim, ó. Financeiramente você não tem nenhuma vantagem. Profissionalmente e politicamente, sim. Por que profissionalmente? Porque você tem que fazer gestão de pessoas. Lá nós temos 13 vereadores, 20 funcionários. E na época que eu era, tinha uns 5 estagiários. Então, quer dizer, você tem que lidar com um servidor público, com os anseios dos estagiários que estão ali para aprender, para desenvolver, evoluir. E graças a Deus, os 5 que passaram pelo meu mandato enquanto presidente da Câmara, os 5 estão bem sucedidos hoje, entendeu? Estão encaminhados. Uns dentro da iniciativa privada, outros no poder público, outros são autônomos e estão ali desenvolvendo suas atividades, porque entenderam a proposta, o que era a finalidade de trabalho ali dentro. E você tem 13 vereadores que têm o mesmo poder do que o presidente. Um voto vale 1 para todo mundo. A diferença é que eu fui eleito pelos 12 para estar ali comandando. E aí você compõe então o que a gente chama de mesa diretora, que ela é composta pelo presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e segundo secretário. O presidente organiza, rege, abre e fecha as sessões e dita o ritmo das sessões, aplicando sempre o regimento dentro das normas legais, da Constituição, acompanhando tudo que se passa. O vice-presidente ele tem que estar preparado para substituir o presidente a qualquer momento. Ou seja, as atribuições dele são as mesmas. O primeiro secretário ele é responsável pela parte organizacional da pauta e também pela leitura das matérias enviadas, propostas e estabelecidas. E o segundo secretário ele faz apenas a leitura das indicações. Isso é regimental. E também o segundo secretário serve para substituir o primeiro secretário, englobando as atividades dele dentro da Câmara. A mesa diretora ela tem um ponto de destaque profissional, politicamente falando. Os convites, a imprensa, se tiver uma CPI, se tiver uma votação bombástica, se tiver algumas questões de relevância, audiências públicas, tudo isso é o presidente e a mesa diretora que pode estar administrando e falando abertamente, publicamente, em nome do colegiado de vereadores. Então, a função ela é muito importante dentro dessa estrutura. Eu já passei em todos os cargos da mesa diretora, já passei em todas as comissões que existem dentro da Câmara Municipal de Monte Alto, atuei em todas as lacunas, conheci um pouco de cada área e hoje eu me encontro como segundo secretário da mesa diretora. Tenho um bom conhecimento sobre regimento, tenho um bom conhecimento sobre Constituição Federal, tenho um bom conhecimento sobre a questão jurídica, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Então eu acho, e transparência, basicamente, e eu acho que essa questão também fez com que eu adquirisse uma outra experiência, um outro nível dentro da política, né? Então todo mundo que passa pela presidência, ele nunca mais vai ser igual quando entrou. Porque você vai ter vários problemas de gestão principalmente, e que você tem que aprender a lidar com essas situações. Porque na iniciativa privada, quando eu tinha um problema de gestão com algum subordinado no qual estava a minha pessoa, nós fazíamos o desligamento. Não atendeu a expectativa ou não cumpriu, obrigado, passar bem, vamos seguir em frente, porque você tem meta, objetivo e números a ser colocados ali, porque a empresa precisa fechar no positivo, precisa fechar com lucro. Nenhuma empresa trabalha sem lucro. Não existe isso, não é empresa de caridade. Todas as empresas precisam obter lucro
para poder cumprir com as suas obrigações pessoais, patronais, né? E também os fornecedores. E fazer os investimentos necessários para ampliação e expansão. Só que dentro da Câmara você não pode dispensar o servidor. E aí, como é que você chama atenção? Como é que você realmente dialoga, tenta reverter aquele desgaste, aquela animosidade, aquele atrito que ocorreu entre o vereador A e o funcionário B, entre os estagiários? Então, é aí que é o pulo do gato. É aí que o cara tem que ser bom. É aí que ele vai ter que aparecer, assumir a responsabilidade e realmente estabelecer procedimentos de trabalho. Então, de todas essas comissões às quais você participou, qual delas você considera que é mais importante dentro da Câmara Municipal? Olha, particularmente, eu acho que o Conselho de Ética, que eu sou presidente desde da fundação, só não fui enquanto eu estava presidente da Câmara, hoje eu continuo como presidente, eu acho que é uma das funções mais importantes. Porque o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ele analisa a conduta dos vereadores em relação às denúncias, à legalidade, à constitucionalidade e tudo mais. Então eu vejo que o Conselho de Ética ele é muito importante para direcionar e organizar o andamento das atividades profissionais dentro da Câmara. Por exemplo, se 2 vereadores começam a entrar muito em rota de colisão e desgaste, o Conselho de Ética age, punindo ou responsabilizando. Existem punições simples, básicas, como punições extremamente até cassação de mandato, né? Mas não é o Conselho que caça. O Conselho de Ética, ele faz o relatório final da situação. O Conselho de Ética é como se fosse o Ministério Público do Judiciário hoje. O juiz tem o promotor e o Ministério Público para quê? Para fazer ali o apontamento, os depoimentos, as defesas, e depois o juiz só julga. O que nós fazemos? Exatamente esse trabalho. E depois encaminha-se ao presidente, o presidente determina se vai ser feito ou não o que o Conselho de Ética apontou. Então eu vejo que o Conselho de Ética ele é muito importante porque ele mexe com a conduta das pessoas. Mas se você olhar legislativamente para dentro da Câmara, a comissão mais importante que eu vejo é a de Constituição e Redação, de Justiça e Redação que nós falamos, porque é ela que vai falar se um projeto é legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional. Se ali o projeto for ilegal ou inconstitucional, o projeto nem tramita para as outras comissões. Ele já morre na primeira. Ou seja, Justiça e Redação determina sobre a legalidade e a constitucionalidade da matéria. É legal? É constitucional? Avança para as próximas comissões. Aí tem comissão de finanças, comissão de segurança, comissão de educação, comissão de saúde, comissão de meio ambiente. Né? Cada comissão ela é responsável para avaliar, dentro do contexto de um projeto de lei, um item determinado ali que compete ao mérito da matéria daquela comissão. Então é isso, nós vamos para o nosso terceiro bloco, agora um intervalinho rápido para que os nossos patrocinadores apareçam. Está no ar o programa Fala Monte Alto. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProÁguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProÁguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProÁguia Segurança e no Facebook ProÁguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659.
Seu gás acabou? Então chame o Rude Gás Consigás Monte Alto. 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rude Gás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rude Gás Consigás Monte Alto aos seus contatos. 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rude Gás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui com o Murilo Giacomo. Murilo, você é um cara que tem uma paixão pelos animais, a causa animal é uma causa que eu vejo você sempre lutando por ela. Da onde surgiu essa paixão pela causa animal? Ó, Lucas, eu sempre gostei de animal, né? Desde criança sempre tive um carinho, um respeito muito grande pelos animais, principalmente por morar em vila, periferia, e as crianças brincam e sempre tem gato, cachorro, alguns levam mordida, outros levam arranhada, né? Porque os gatos e os cachorros são de rua, e a gente sempre conviveu numa boa com isso. Então eu sempre tive um amor e um carinho muito grande. Mas quando eu entrei para a política, eu recebi um pedido da minha mãe, e ela falou: de tudo que você vai fazer, faça com excelência, mas não esqueça de fazer pelos animais. Então foi um pedido dela, né? Então foi aí que a gente começou a pensar o que nós poderíamos fazer em políticas públicas para a causa animal em Monte Alto. E desde então o Murilo, vereador, né? Não o Murilo Giacomo aqui, começou a pensar bastante em desenvolver essa questão da causa animal. Foi buscar apoio, nós fomos buscar pessoas que tinham o mesmo interesse, que queriam ajudar pela causa, porque tudo no começo é difícil. Você não tem recurso, você não tem estrutura, você não tem projeto, você não tem nada. Então você precisa achar meia dúzia de maluco igual você, que goste e que queira fazer, dar a mão e ir para cima, peitando e começando, fazendo. E eu fui começando por aí, entendeu? Eu fui buscar recursos, trouxemos recursos, começamos a melhorar a questão do canil municipal, desde a época do ex-prefeito João Paulo. Fizemos algumas parcerias. A prefeita Maria Helena virou a chave da causa animal. Não tem o que falar em relação a isso, porque nós conseguimos colocar o pet container em funcionamento, conseguimos startar castrações e hoje os animais do canil também estão muito bem assistidos, apesar de uma superlotação gigantesca que nós temos, mas aí é por falta de consciência do próprio ser humano, das pessoas que abandonam e maltratam, infelizmente, os animais. E eu vejo que as coisas vêm evoluindo. Surgiram ONGs, aí nós tínhamos a APAMA no município, surgiu a Protetores de Monte, surgiu Animais de Monte Alto, surgiram pessoas voluntárias, amantes, que gostam da causa animal. Cuidadores comunitários, né? Isso está muito em evidência hoje. Pessoas que cuidam de animais na rua, mas não tem como colocá-los dentro de casa. Mas eles são cuidados, eles têm casinha, têm refeição, ração, água, têm os cuidados necessários. E eu vejo que essa política pública evoluiu muito em Monte Alto. O que falta é grana, falta dinheiro, falta recurso, falta previsibilidade orçamentária. A hora que nós chegarmos num patamar de atendimento satisfatório no pet container, o número de castrações mais relevantes do que a gente já fez, e principalmente conscientizar a população, o nível vai cair de animal abandonado, o número de animais abandonados vai diminuir.
Na sua visão, a causa animal, então, hoje é falta de recursos. Se você pudesse decidir, a causa animal hoje precisa de tal coisa, o que seria? Recursos? Recurso. É porque entre você comprar um remédio por ser humano, entre você fazer um procedimento médico, uma cirurgia, uma ultrassom para quem está com dor, a prioridade é o ser humano. Entendeu? E os animais, eles passaram a ter prioridade. Né? Eles estão em evidência nos últimos 10 anos. Antes disso, não tinha nada disso aí. Ninguém falava de animal abandonado, animal de rua, não sei o quê. Você pode observar. Os últimos 10 anos foi o que houve essa mudança de conceito sobre os animais. Tanto no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa e também aqui em Monte Alto. Para você ter uma ideia, Lucas, eu fiz a lei que proíbe a soltura dos fogos de artifício por conta dos animais, dos idosos, dos autistas, né, das pessoas com enfermidades e também com os trabalhadores noturnos. Porque a nossa cidade nós temos indústrias que operam no terceiro turno. E soltar bomba, atrapalhar o sono, prejudica. No outro dia o cara está cansado, vai trabalhar, se distrai, pega a mão numa prensa dentro de uma fábrica, ele perde a mão, o dedo, por questão de estar com sono. Entendeu? Então, para algumas pessoas, o dormir é muito importante. Para todos nós seres humanos, mas para alguns é mais ainda. E eu fiz essa lei em 2018. O Estado fez a mesma lei, promulgou e sancionou em 2021. Ou seja, e se você pegar a cópia da nossa lei de Monte Alto, de 2018, que nós construímos ela, é basicamente o escopo da lei do governo do Estado de São Paulo, que foi promulgada e sancionada. Eles basicamente copiaram 95% da nossa legislação. Tanto que a nossa legislação hoje, ela não é divergente da legislação estadual. Porque quando você cria uma legislação estadual ou federal, depois do que foi criado no município, na maioria das vezes você tem que fazer o quê? Uma adequação legislativa dessa do município para se equiparar a do estado ou da federação. E isso não aconteceu. Então, eu fico muito feliz por isso. Uma outra lei que foi importante, que nós fizemos também, ela foi sancionada e promulgada em 2024 agora, aqui em Monte Alto, a lei do acorrentamento, proibido acorrentar animais. E o que o Tarcísio fez ontem? Sancionou a lei do acorrentamento no estado de São Paulo. A lei, basicamente, é um escopo parecido com a nossa. Então, assim, nós estamos ainda anos-luz, Monte Alto, à frente do maior estado da nossa nação brasileira, que é o estado de São Paulo. Ah, mas você só tem essas legislações? Não, tem outras. Tem outras que nós fizemos em conjunto com a vereadora Tânia Barrilari, dos comedouros, da doação de ração. Nós temos legislação para maus tratos que foram efetivadas também, sancionadas no município. Então, assim, Monte Alto, apesar de todas as dificuldades hoje, nós estamos muito à frente de outros municípios. Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente, onde nós temos uma diretoria ambiental. Essa diretoria ambiental acumula função dentro da causa animal. Nós temos um conselho municipal atuante de meio ambiente, nós temos a questão do fundo de meio ambiente. Então, quer dizer, Monte Alto, ele está girando. O que precisa? De investimento. Então, nós precisamos de mais previsão orçamentária. Então, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu falaria para a prefeita Maria Helena, no ano que vem, investir mais 400, 500 mil reais por ano a mais nessa questão da causa animal, porque nós vamos chegar lá na frente. Nós vamos chegar diminuindo, se Deus quiser, o abandono, maus tratos e esses animais que ficam soltos na rua. Mas é difícil. Isso aí, nós vamos para mais um intervalinho e voltamos para o nosso último bloco. Programa Fala Monte Alto, com Lucas Ribeiro. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade, com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás, você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos. 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás.
Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui no nosso último bloco. Eu quero agradecer aqueles que comentaram e participaram aqui da nossa live aqui pela Rádio Cultura. O João Gobi está dando uma boa tarde para nós, Murilo. Boa tarde, João. O doutor Rodolfo Ivoque também está dando aqui uma boa tarde para nós. Ex-patrão. Era bebê, pegava ele no colo. É isso aí. O Fabiano lá do Jardim Canaã também está dando uma boa tarde. E a Marilu também está dando uma boa tarde. E a Maria das Graças e o seu Luciano lá do Jardim Canaã também não perdem um programa nosso aqui. Murilo, e a segurança pública? Você é um cara que está sempre envolvido com isso. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho da segurança pública, da saúde também, que você está sempre lutando por isso. A segurança pública, junto com a causa animal e o esporte, talvez sejam as minhas principais pilares de atuação público, né? Hoje eu estou me envolvendo bastante também agora com a saúde humana e com a educação. Até por questões de eu ter recém me formado agora em pedagogo e eu acabo entrando nesse universo da educação para entender um pouco mais, conhecer, porque é muito grande. Para você ter ideia, a maior pasta da Prefeitura Municipal é da educação, com mais de 700 funcionários. A segunda pasta é a saúde, com mais de 400 funcionários. Então nós temos aí muitos funcionários, muitas políticas nesse sentido. Segurança pública é um carinho que eu tenho muito grande, principalmente pensando nas pessoas mais idosas e também nas crianças. Porque se você não tem segurança para trabalhar, para sair nas ruas, para deixar o seu filho ir até a escola, ir até uma padaria, ou simplesmente poder brincar numa praça pública correndo risco de vida, isso afeta as políticas públicas do nosso município. Então, eu acho que a segurança ela tem que estar junto com a educação e a saúde humana. Os 3 pontos principais que nós temos hoje. E eu desenvolvi um bom trabalho, né, nos últimos anos em relação à segurança pública. Conquistamos muitos recursos, base móvel, armamento, treinamentos, aumento do número de efetivo através do Poder Executivo com nova contratação de guardas municipais. Então nós temos evoluído muito nesse sentido da segurança e eu tenho certeza que daqui para frente a tendência é só melhorar e não piorar, desde que o gestor público saiba aonde mexer. Porque se você faz uma modificação errada numa gestão, num comando, na secretaria ou em alguma das diretorias, automaticamente você acaba colocando o trabalho
instabilidade, né? E a instabilidade ela é perigosa. É onde a oportunidade surge para o bandido, para o ladrão, para o malfeitor se aproveitar dessa situação. Dentro da saúde humana, nós temos diversas destinações de recursos públicos também, emendas parlamentares que nós conquistamos e vários projetos que foram feitos, né, no passado. Mas o principal desse mandato talvez seja as cirurgias ortopédicas, que nós já temos 300 mil que eu consegui com a deputada federal, Carla Zambelli, e agora está vindo mais um recurso do governo federal e que vai fazer um aporte junto. Então nós vamos conseguir atender um grande número de pessoas que precisam dessas cirurgias ortopédicas e que estão aguardando na fila do HC em Ribeirão há muitos anos para fazer esses procedimentos. Então eu acho que basicamente você unificando o trabalho, eu sou um dos poucos vereadores que atua um pouquinho em cada pasta. Né? Tem um trabalhinho pequenininho na assistência social, tem um trabalho bom na saúde, tem um trabalho excelente na segurança pública, um trabalho excelente na causa animal, sabe? A educação, eu tenho um trabalho bom também sendo desenvolvido. O esporte, nós estamos com um trabalho muito bom em parceria, que tenho certeza que nós vamos colher frutos. E eu vejo que a questão principal da prefeitura é ter o suporte e esse trabalho dos legisladores, né? Eu faço a minha parte. Às vezes o pessoal fala, se é oposição ou situação. Não sou nenhum dos dois. Eu sou o cara que tem posicionamento. Eu sou a favor da população. O que é bom eu voto a favor, o que não é eu voto contra. Mas você votou a favor da criação do cargo de diretor do pronto-socorro. Votei. Votei porque vai ser bom para a população. Daqui a alguns anos, as pessoas vão agradecer os vereadores que votaram a favor. E vão parar de criticar. Da mesma forma que hoje você não encontra mais profissionais, pessoas com capacidade, habilidade e atitude para se envolver na política, porque, infelizmente, dentro do padrão salarial das indústrias que nós temos no município, ou felizmente, elas não têm interesse em vir participar da vida pública. Então, ou a pessoa está na vida pública porque gosta, é apaixonado, quer estar ali, quer fazer algo de relevante, quer deixar o seu nome na história, ou a pessoa realmente vai para outra questão, se for financeira. Né? A pessoa fala, mas vamos falar de temas polêmicos, né? Quanto que um vereador ganha? Bruto, 7.500. Líquido, que cai na mão, descontado INSS, imposto de renda, 5.800. Entendeu? Então, você tem despesa de combustível, você tem despesa de manutenção do seu veículo, tem uma série de outras situações. Não tem plano de saúde, não tem auxílio paletó, a Câmara de Monte Alto não tem assessor. O vereador, ele digita, ele imprime, ele assina, ele entrega, ele protocola. O vereador de Monte Alto faz tudo. Enquanto em outras cidades tem, por exemplo, aqui do lado em Jaboticabal, a Câmara Municipal tem 2 assessores para cada vereador. Olha a diferença de estrutura. Olha a economicidade que nós temos aqui no município de Monte Alto. Então, assim, esses tabus de, ganha muito, não, eu ganho proporcional ao que eu faço. E pelo que eu faço, eu afirmo e repito, eu poderia até ganhar mais. Porque o que eu já trouxe de recurso para o município e benfeitorias, eu já paguei no mínimo 20 anos de participação minha na gestão pública, só pelas conquistas que nós trouxemos. E esse ano vem mais uma grande conquista, 5 milhões de reais para uma creche no Jardim Acapulco. O projeto de lei já está na Câmara, vai passar agora na próxima sessão, vai autorizar o Executivo a emitir a requisição de licitação, o Estado vai analisar e já vai fazer o aporte financeiro. Agora, quem mora no Bela Vista, Novo Bela Vista, Vera Cruz, San Remo, São Miguel, Eldorado, Jardim das Oliveiras e Acapulco, pergunta para essas pessoas que moram nessa localidade se tem mais creche na Laís Amanda, que é a EMEB lá do bairro do Vera Cruz, se tem vaga para colocar criança. Tem pai e mãe que está saindo do Vera Cruz para ir lá no Alvorada levar seu filho. Tem pai e mãe que está saindo lá do Jardim das Oliveiras para levar lá no Paraíso o seu filho, porque não tem vaga em creche, porque essa parte da cidade cresceu muito. E essa creche nova, essa EMEB, essa escola de educação infantil, ela vai vir para suprir essa deficiência. Então, são investimentos, né? E é isso que eu falo, vale a pena? Para mim, valeu. Agora, precisa ver se a população entende dessa forma.
Está na mão deles, sempre. Sempre quem decide é o povo. Próxima eleição é a mesma coisa. O que você pensa da próxima eleição para presidente, na sua visão como político? Tanto para presidente, para o governo do estado, as próximas eleições. Olha, eu particularmente gostaria muito que fosse o Bolsonaro. É minha posição política pessoal, não é partidária. Posição política partidária, eu vou torcer para o Tarcísio realmente se habilitar e fazer uma junção com um bom vice e tentar ir para o segundo turno com o apoio dos outros que estão dizendo o Caiado, o Zema de Minas Gerais, o Caiado de Goiás, para que nós possamos aí fazê-lo então presidente. Mas o Brasil ele precisa de pacificação, cara. Entendeu? Nós precisamos tirar os extremos. Nós precisamos unificar os trabalhos. Aqui em Monte Alto é a mesma coisa. As gerações dos políticos já estão indo embora. Dr. José Rodrigues partiu. Dr. Elias Bador partiu. Dr. Antônio Maza partiu. Gilbertão partiu. Entendeu? A Silvia e o Donizete Sartor já foram há muito tempo atrás. O João Paulo já foi também. A Maria Helena agora nesse segundo mandato. Então eu vejo que o futuro de Monte Alto somos nós, Lucas. É a nova geração política que está chegando. Então sou eu, Baltazar, Tiago Cetrone, aí nós temos lá Ana Lombardo, Donizete Morelli, Marcos Manzotti, a Simone Madureira que acabaram de chegar e ingressar na Câmara Municipal. Nós temos o João Piccolo, muito experiente, um cara extremamente parceiro, também atuante. Doutora Maria do Carmo, Carlos Gerber sempre dando apoio ali no que necessita. Doutor Fábio Rovati, jovem, ingressando na política com potencial, advogado, conhecedor da legislação. Então eu acho que o futuro de Monte Alto está nas nossas mãos. Nós vamos nos postular aos próximos prefeitos, como candidatos a próximo prefeito de Monte Alto. Quem vai decidir é a população. Se vai dar certo, só Deus para nos falar. Mas o trabalho nós temos, vontade e conhecimento não falta. Murilo, os microfones estão abertos, você pode agradecer quem você quiser, mandar um recado para a população, para quem você quiser mandar um recado, os microfones estão abertos para você. Ô Lucas, eu queria agradecer você primeiro pela oportunidade de estar aqui no Fala Monte Alto, por ser o primeiro político, então eu me sinto muito lisonjeado, a gente tem uma relação de amizade e respeito muito grande. Eu também acredito muito no seu trabalho, no seu potencial. E eu acho que você é uma dessas futuras lideranças que nós temos para o futuro de Monte Alto. Seja aqui na comunicação, junto à imprensa, à radiocultura, seja na política, seja na sua vida, na religião, no respeito, no amor, no carinho com as pessoas. Você é uma pessoa extremamente cordial, então eu teria que te fazer esse agradecimento público, porque eu acredito em você também, como uma dessas lideranças no futuro para nos suceder, se Deus assim permitir. Mas dizer para as pessoas de Monte Alto, para quem está nos acompanhando na região, nunca desistir, acreditar, sonhar, lutar por aquilo que quer. Sabe, às vezes alguma coisa sempre nos desmotiva. O dia que se você estiver desmotivado, tranca no quarto, fecha a porta, liga o ventilador, ajoelha no chão, faz uma oração, entendeu? Fala, me tira essa mágoa de dentro do coração, do peito, essa tristeza e leve embora porque eu não posso fraquejar, porque eu só tenho uma chance na vida e eu tenho que aproveitar essa oportunidade para mostrar e provar o meu valor para a sociedade, para mim, para as pessoas, para a família. Eu acho que esse é o caminho, sabe? E então você que está nos ouvindo e acompanhando, seja sempre uma pessoa com determinação, com vontade. Busque aquilo que você sonha, almeja. Não importa se vão dizer, acha que você vai ser prefeito, acha que você vai ser vereador. Até outro dia, eu trabalhava numa papelaria descarregando caminhão de papel e montuando pasta de papelão na prateleira dentro do estoque de uma loja da nossa cidade. E não desmerecendo quem faz isso, entendeu? Não desmerecendo aquela pessoa que trabalhou em vendas ou em cobrança, como eu fiz. Não desmerecendo aquela pessoa que iniciou lá no chão de fábrica, estagiando, se relacionando, desenvolvendo um trabalho e conseguiu chegar no nível de gerenciamento. Então, hoje, se eu estou vereador, é porque o papai lá do céu permitiu, é por mérito do meu trabalho e por reconhecimento e valorização das pessoas. Então, o segredo é esse, é trabalhar,
Não importa o que você faça, faça o melhor sempre. Ayrton Senna sempre dizia isso. Seja o melhor na sua função. Faça o melhor na sua profissão. Seja imbatível. Se você for o melhor, ninguém vai te superar. Agora, não é o melhor de ser melhor do que o outro. Ser melhor no desenvolvimento da sua atividade. O ser humano, todo mundo é igual. E o que eu tenho para dizer basicamente é isso, cara. Acreditem em vocês, eu acredito em mim. E se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Né? Essa é a nossa versão pessoa. Não podemos errar. É isso aí. Murilo, já te agradeci de início, mas quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pelas informações que você compartilhou, pela sua história que você contou. Obrigado pela cordialidade, pelo agradecimento. Opa. A gente tem uma relação de amizade. Te respeito muito. Eu sei que você também tem esse respeito recíproco. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer o Caê, às vezes eu esqueço de agradecer ele por estar sempre aí fazendo esse programa acontecer, a todo mundo que nos acompanha, nossos patrocinadores, e é isso. Estamos aí num próximo programa, talvez no futuro, quem sabe, para falar um pouco mais. É isso aí, faltou muita coisa. Faltou muita coisa, você sabe disso. A gente deu uma resumida na vida, na história pessoal, política e profissional. Mas eu volto com o maior prazer quando vocês puderem estar nos recebendo novamente. Sempre à disposição de vocês e de toda a população. É isso aí, muito obrigado, um forte abraço e até mais. Valeu. Está no ar o programa Fala Monte Alto. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Seu gás acabou? Então chame o Rudigás Consigás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudigás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rudigás Consigás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudigás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura. FM.